Bom, muito obrigado pelo convite, né? É realmente uma honra participar desse programa, né? Então eu quero agradecer aí a iniciativa, né? Também parabenizar e estou disponível aí para você, o que você achar que eu posso contribuir, tá bom? Eu sou carioca, né? Então eu sou filho de imigrantes italianos, né? O nome Riso já mostra isso, uma mistura também com português e tudo. Nasci aqui no Rio de Janeiro e tive uma infância aqui no Flamengo, né? Então, assim, bastante próximo à praia, né? Então, é uma coisa que eu acostumei muito, gostei muito sempre de esporte de praia. E, na realidade, com o tempo, eu comecei a desenvolver algum interesse assim, eu gostei sempre muito de educação, no sentido mais de aprendizado mesmo, né? Bom, eu comecei cedo no jardim de infância, né? E desde o início eu sempre, quer dizer, era um bom aluno. Então esse aqui é o comentário que eu fiz, que eu sempre me interessei muito pelo ensino. E desde o primário, né, depois no ginásio, fui sempre assim, muito interessado. Eu estudei numa escola primária particular, né? Depois eu fui para o Pedro II. Então fiz meu ginásio científico no Pedro II, até finalmente entrar na universidade. Com relação ao período de primário, eu lembro de algumas professoras, na época era uma professora por série, né? Então eu lembro no segunda série tinha uma professora que eu gostava muito, algumas pessoas que eu tinha até medo às vezes, que eram um pouco enérgicas e tudo, mas foi como eu falei, normalmente sem trauma, né? Nunca tive problema assim de preocupação, até mesmo em termos de disciplina e tudo. Eu era um bom aluno. Em relação à família, eu tenho 2 outros irmãos, um deles gêmeo. Então, eu e meu irmão gêmeo, a gente estudou junto durante um período. Depois, no ginásio, nos separaram de sala, né? Mas então, eu tinha um irmão mais velho, 7 anos mais velho, e depois esse outro irmão que, durante muito tempo, nós fizemos muita coisa juntos, né? Em relação ao meu irmão gêmeo, nós não somos idênticos. Então, nós somos, não somos univitelinos, né? Então dá para você diferenciar. Hoje, talvez, até hoje, nós somos diferentes, a voz é muito parecida, mas com relação à identificação, nunca houve esse problema. O meu irmão, na realidade, ele não era muito achegado a estudo. Então era uma coisa interessante, porque eventualmente ele precisava de professor particular, algumas coisas assim. Na realidade, eu até cobrava também de ter aula particular, porque eu achava que, né, na realidade, era uma coisa que não devia ter diferença, né? Mas fora isso, a gente sempre teve muita identidade, principalmente em relação a brincar ou jogar, né? A gente começou sempre a se interessar muito por futebol. Então eu e ele jogávamos futebol juntos na rua inicialmente, depois, à medida que a gente cresceu, a gente continuou sempre jogando juntos, né? Então, assim, durante o período de escola, como eu falei, nós éramos muito distintos em relação a interesse pela escola. Mas nos horários fora da escola, a gente estava sempre muito juntos e onde a gente morava tinha uma espécie de uma rua particular, onde a gente jogava muito, quer dizer, brincava, né? E também jogava. Então, nós tínhamos essa diferença em relação ao interesse pela escola, mas fora isso a gente era sempre muito sintonizado. Os joguinhos de botão, o que fosse, a gente estava sempre, né, junto. É uma coisa interessante que eu acho, quer dizer, que às vezes quando eu me refiro à infância, eu quase sempre falo nós. E as pessoas às vezes não entendem por quê, né? Mas as coisas naquela primeira fase da infância, sempre eu estava com ele, né? Até a gente depois começou a se separar um pouco mais. O irmão mais velho, quer dizer, em relação ao irmão mais velho, era bem separado mesmo, porque quando a gente era criança, ele já era assim, próximo primeiro da adolescência, né? Quando a gente começa a perceber isso. Então ele sempre teve como se fosse uma outra geração, né? A gente tinha uma afinidade e tudo, mas não havia muito cruzamento, né? Meu irmão mais velho, tinha os seus amigos, né? Que para nós eram adultos já, né? E a gente sempre seguia um pouquinho atrás em relação a ele. A mudança, quando eu passo para o ginásio, então, nos colocam em salas diferentes. Nós dois entramos no Pedro II
Mas aí já o pessoal já se preocupava com o fato de ter 2 gêmeos na mesma sala. Então a gente começou ali já a se separar, porque obviamente o ensino já era diferenciado, né? Porque ele tinha professores não necessariamente iguais aos meus, e a própria carga de disciplinas que ele precisava fazer ou não, a gente ficou aí, no caso, começou a se dividir ali, né? Com relação à parte de novo do aprendizado. E aí aconteceu uma coisa interessante, ele, no primeiro ano logo, no Pedro II, ele foi para uma segunda época. E aí a minha mãe colocou foi até em francês, para ensiná-lo e tudo, nas férias, né? E aí falou assim, a última vez que você vai ter apoio. E aí não deu outro, no ano seguinte ele foi reprovado, porque ela não... E a partir daí também nunca mais precisou de nada. A partir daí ele foi com as próprias pernas, né? Então acho que foi um processo para ele importante, né? Ele notou que ele ia ter que cuidar dali, porque eu acho que ele se acomodava na situação de que ele precisava de algum tipo de apoio, né? Então acho que uma experiência que para ele eu acho que foi boa. Ao mesmo tempo que ele teve esse, vamos dizer assim, tropeço, que eu acho que para ele foi bom, eu navegava numa área completamente diferente, porque eu gostava de estudar. Então, quando eu entrei no Pedro II, eu fiquei muito motivado quando eu comecei a ter várias disciplinas com vários professores, mas a minha entrada no Pedro II foi um pouco traumática, porque eu no primário eu ganhava medalha, tinha aquelas coisas, né? Eu assim, tinha muito orgulho disso. E aí eu tive, quando eu entrei, até um episódio com a coqueluche que atrasou a minha entrada. Então, eu, por exemplo, as aulas começaram em março, eu só pude começar a frequentar em abril, e assim que eu entrei, logo começou uma série de provas, e aí, por exemplo, latim, eu não sabia essa disciplina, né? E logo a primeira prova eu tirei 1. Foi uma coisa assim que vocês podem imaginar o choque, né? E aí eu comecei a me dedicar ao latim, mas realmente eu falei assim, não, eu tenho que é isso, né? E aí no final eu era um dos melhores da turma, né? Eu realmente foi um processo que aí eu percebi que você precisa, quanto mais você conhece a matéria, mais você gosta dela. E aquilo foi uma coisa que me encantou. Eu tinha alguns colegas, eu gostava muito de ler também, eu comecei a partir dali a cuidar de como seria o meu crescimento educacional, né? E foi interessante que aí ao longo do período do Pedro II, em cada série eu elegia, provavelmente já por conta de professores, que eu acho que vai ser interessante ver, eu escolhia uma disciplina e realmente me dedicava integralmente. Era uma coisa... No segundo ano foi inglês, que tinha uma professora muito boa, e de novo aconteceu uma coisa dessa. Quando começou a aula, a série, alguns alunos já faziam IB ou já faziam coisa, né? E aí ela começou as aulas assim, já conversando em inglês com alguns alunos, eu falei assim, o que é isso? E eu não conseguia dar 2 palavras, né? Aí de novo me dediquei ao inglês, aí pronto, foi a mesma coisa. No terceiro ano foi matemática, tive um professor excelente, né? Então esse lance eu acho que depois daí começou, na minha visão, a importância do professor. Para mim, eu comecei sempre a me identificava com o professor, e aí me identificava com a disciplina, estudava, e cada vez que eu gostava mais da disciplina. Então foi assim, terceiro ano foi matemática, o quarto ano foi português, a professora no caso, depois quando foi para o científico, o primeiro ano foi história, né, então foi assim, e no segundo ano foi física, quer dizer, foi um processo dali para frente, foi sempre assim. A escolha de profissão, por exemplo, onde é que começa a escola a de alguma forma me direcionar? Aí o meu irmão mais velho tem uma influência, ele foi fazer engenharia. E eu comecei a me despertar para a ideia também de fazer engenharia, né? E ele fez engenharia elétrica na PUC, e eu comecei também a olhar aquilo como sendo o meu futuro, tá? Então, já no científico, eu comecei a fazer aqueles cursos de correspondência, tinha um chamado curso monitor, eu comecei a fazer um curso de eletrotécnica por correspondência, né? Então eu estava me dirigindo, claro, que eu achava que aquele seria o meu futuro, né? Então, tinha a ver muito com a influência do meu irmão. Nesse cursinho eu montei rádio, aprendi a consertar a parte elétrica de casa, essa coisa toda, então eu estava achando de novo que aquele era o meu caminho. Eu entrei na PUC, quando eu fiz vestibular, fui para a PUC também, e logo no início a PUC tinha um curso noturno de eletrônica.
Eu estava tão empolgado que eu falei assim, não, vou logo fazer. Eu tinha certeza a única certeza que eu tinha na época é que eu ia ser engenheiro eletrônico. E aí, nesse curso de eletrônica, um professor do curso era um aluno do quarto ano de engenharia eletrônica da PUC. Aí, no final de uma aula, eu fui conversar com ele, todo empolgado para saber o que era, e aí eu comentei com ele do meu interesse por eletrônica e à medida que eu conversando com ele, eu falei assim, porque eu gosto muito dessa parte de válvula de eletrônica e tudo. Aí ele olhou para mim com uma certa, quase com pena, e falou assim, mas isso não é coisa de engenheiro, isso é coisa de técnico. Aí eu falei assim, e o que o engenheiro eletrônico faz? Ele falou, não, a gente vê sistemas. Aí quando ele falou, eu falei assim, gozado, eu já vi que o que eu gosto não é do engenheiro eletrônico, eu gosto é do que o técnico faz, né? E aí comecei a procurar disciplinas que tivessem a ver com, assim, de conhecer mais a parte dos materiais. Aí foi que eu descobri a minha metalurgia, que estava introduzindo um programa chamado Ciência dos Materiais, que tinha muita física, muita química, que eram áreas que eu sempre gostei. Tá? E aí eu fiz essa transição. Eu falei assim, de repente, ao invés de fazer engenharia eletrônica, eu fui fazer metalurgia, que era onde havia esse campo nascente. Hoje em dia nem se fala mais na metalurgia, fala em materiais, né, que é mais abrangente, pega materiais cerâmicos, poliméricos, biológicos e tudo, né? Mas foi, quer dizer, o clique foi aí. Eu achava que eu gostava de alguma coisa, mas na realidade não sabia exatamente o que era, né? Durante o período que eu comecei a estudar na PUC, eu comecei também a dar aula particular, que era uma forma que eu ganhava um dinheirinho, né? Então eu comecei e eu tinha uma base boa. Eu dava aula de física, química, matemática, quer dizer, eu comecei, obviamente, a perceber que eu tinha uma vocação para o ensino. E aí comecei, ao longo do processo, quer dizer, na própria metalurgia, eu comecei a gostar mais de algumas disciplinas do que outras, né? E comecei a fazer muitos cursos na física, na química, para consolidar mais o meu conhecimento. E com isso que acontece? Eu notei que eu teria a possibilidade de fazer licenciatura. Bastava que eu fizesse algumas disciplinas de pedagogia e eu poderia ser professor de química, ou de física, ou de matemática. Então eu fiz as várias disciplinas enquanto estava fazendo durante o próprio curso e dando aula, né? Então eu comecei ali a perceber que eu tinha uma carreira, de repente, na área de ensino, né? E aí a coisa foi evoluindo. E finalmente, quer dizer, o que aconteceu é que quando eu terminei já a graduação na PUC, a PUC estava na época fazendo um programa de contratação de jovens formados para eventualmente virarem professores de pesquisa. Então, quando eu terminei, inclusive, eu tive a possibilidade de ir lá para o CTA, em São José dos Campos, mas aí também tive a convite da PUC para eu continuar como professor, né? E aí a decisão foi fácil, né? Porque eu me formei em julho e em agosto eu já virei professor lá e aí segui a carreira, né? O meu primeiro chefe foi o professor Serpa, porque o professor Serpa, ele era o diretor do departamento de metalurgia. E já na época, muito novo ainda, mas ele era um líder direto, quer dizer, porque ele deu logo um impulso à própria metalurgia na época, né? Ele era uma pessoa que cativava com aquelas ideias, né? Então, quando eu me formei, a minha preocupação passou a ser como melhorar a minha formação, porque eu já comecei a imaginar a necessidade de uma pós-graduação. Então, eu já estava muito focado em relação a cada vez ter um conhecimento melhor. E aí fui fazer a minha pós-graduação já na PUC, eu fui fazer a pós-graduação no IME, que abriu justamente um curso em Ciências dos Materiais. A PUC não tinha ainda. A PUC, só mais tarde, com a formação de doutores, é que ela começou a dar pós-graduação e tudo. Então aí eu fui fazer o mestrado no IME, e aí eu conheci professores que vieram do exterior e tudo, brasileiros que tinham ido fazer o doutorado fora. Eu comecei a entender um pouco mais qual era a lógica do ensino numa universidade. Eu tinha tido uma universidade onde era mais a parte de ensino, não se fazia pesquisa na época. Os professores eram brilhantes engenheiros, muito bons, mas que não tinham a prática de pesquisa. Eram vários deles famosos, né, que construíram várias obras aqui da cidade do Rio de Janeiro,
mas não tinham, eles eram profissionais que vinham dar aula. E aí a PUC começou o processo de contratar professores de tempo contínuo. E foi nessa que eu entrei. Né? Quer dizer, no caso do Serpa, primeiro a liderança dele era uma coisa contagiante. Né? Ele, quando me contratou, já me deu algumas... Outra coisa que eu achei nele muito interessante é que ele delegava responsabilidade e cobrava. Mas ele acreditava muito também no pessoal jovem, até por ele também ser uma pessoa jovem. Isso foi muito importante, de novo, para mim, foi quando ele me convidou, assim que eu fui contratado, ele me deu logo uma tarefa lá, que era para montar o mestrado em pós-graduação. Ele queria que eu ajudasse a produzir um documento para o credenciamento. E aí ele falou assim, ó, você quer pegar isso? Eu falei, uma responsabilidade grande, mas eu vou ver como é o processo e faço. Então, no caso dele, uma coisa que eu achei importante, eu sempre procurei depois seguir, é isso de acreditar nos jovens. Muita força. E tive outros professores da época que aí do ponto de vista de conteúdo, né, também me impressionaram bastante. E aí eu seguia, né, teve o Pirroy Longo, o Valdemir Pirroy Longo, que é para mim um ícone, que era um professor, ele até era militar, ele era do IME, até quando eu fui para o IME ele era professor lá também. E que era também dessas pessoas vibrantes, empolgantes, que você entendeu, gostava de ouvir, né? E na realidade eu acabei de fazer o doutorado na Flórida, em parte por inspiração do Longo, que ele já, no caso, tinha sido também professor do IME, né? E me inspirou. Então, como eu te falei, eu tive vários professores, tinha um professor na PUC chamado Celso Araújo, que era para mim um modelo como didata. As aulas deles eram muito interessantes. E eu ficava tentando fazer assim um mix, né, dessas coisas. Mas, de novo, a partir dali eu comecei a achar a importância de investir na minha formação. Né? Foi quando eu resolvi fazer o doutorado no exterior. Né? Eu me casei já quando eu estava na PUC, quando eu terminei o mestrado. E 2 anos mais tarde eu fui para a Flórida, na Universidade da Flórida, fazer o doutorado. Eu já tinha um filho, né? A minha esposa foi, né? Também foi importante a participação dela, porque ela era professora e ela abriu mão para me acompanhar, né? nesse processo. Então, foram anos, eu diria, maravilhosos, né? Porque os anos lá... Primeiro, eu acho que do ponto de vista familiar, o fato de nós termos criado assim, uma espécie de uma célula, que você depende. Eu tive vários colegas brasileiros que estavam fazendo doutorado lá, e eu vi que ali era um momento em que ou o casamento dava certo ou não dava. Né? Vários colegas nossos, quando voltaram de lá, já voltaram separados praticamente. E outros até hoje a gente se encontra porque você tira... eu não vou falar que seja um efeito negativo, mas a família próxima, ela acaba interferindo. Quando você está, quer dizer, eu estou te falando de uma época em que fazer uma ligação telefônica para o Brasil era uma coisa realmente difícil. A gente marcava um dia no mês, aí o pessoal aqui da minha família se reunia na casa de alguém, e aí a gente fazia a ligação, ou eles faziam, ou nós fazíamos, então era aquilo assim, está todo mundo aqui para falar, e a conversa era assim, oi, tudo bem? Tudo bom. Aí vinha outro, oi, tudo bem? Tudo bom. Você ficava meia hora só fazendo isso, né? Porque não tinha as facilidades de hoje. Né? Então, o que acontece é o seguinte, você vivia realmente aquele teu pequeno núcleo familiar. Né? Então, como eu falei, do ponto de vista familiar foi importante isso, do ponto de vista de conteúdo foi fantástico, né? Eu aproveitei lá bastante, né? Então, eu voltei muito seguro. Então, isso é uma coisa que eu acrescento que, no meu caso, eu diria que assim, eu me considero um privilegiado por ter tido a oportunidade de estudar fora, né? E eu dou um grande crédito àqueles que não tiveram essa oportunidade e conseguiram também crescer aqui no Brasil e tudo, porque para quem vai para o exterior é muito mais fácil. Primeiro você encontra uma outra cultura, você aprende uma outra língua, né? Então todo esse processo... eu diria, quem teve a oportunidade de estudar no exterior é um privilegiado, né? E a gente tem que devolver isso para aqueles que, por acaso, nunca tiveram oportunidade. Eu voltei com uma energia, é quase como se eu fosse uma mola que está sendo apertada. Eu voltei assim, realmente a galope. Eu voltei muito empolgado. Ao retornar, eu fui o primeiro brasileiro no departamento a voltar
dos que tinham saído para fazer o doutorado, né? E aí comecei logo tive que assumir cargos administrativos, né? Eu, na realidade, fui para lá me preparar para ser um pesquisador, mas quando eu voltei, eu percebi que o departamento precisava, né, que eu entrasse também na área de administração. Quando eu voltei, nós tínhamos só 2 doutores, que eram 2 professores egípcios, e eu, que era o brasileiro. Um deles era o diretor do departamento, o outro tinha acabado de chegar também. E aí eu logo tive que pegar a coordenação de pós-graduação. No ano seguinte eu peguei a direção do departamento. Então, muito novo, eu tive que me envolver com as atividades administrativas, né? E sacrificar aquela parte de pesquisa, que em princípio seria importante. Mas, ao mesmo tempo, eu aproveitei a minha experiência e a gente começou a mandar gente para fora. Alguns já tinham ido para o exterior, então a gente fez uma transição que o departamento, em poucos anos, começou a ter um corpo docente já mais completo, né? E aí fiquei muito dedicado a isso, e fiquei 4 anos na direção. E o que acontece é que aí, nesse meio tempo, apareceu a possibilidade do decano do CTC ser escolhido, e aí eu fui indicado. E aí, repara só, eu estava novinho ainda e já pegando esses cargos, e aí numa primeira vez, quando me convidaram, eu falei que não achava muito cedo, mas aí um ano depois a pessoa que tinha entrado como decano pediu para sair também, aí eu entrei, e aí fiquei os 2 anos que é o mandato, e foi a hora que eu fiz talvez a minha melhor decisão, quer dizer, eu estava seguindo já uma carreira muito administrativa, eu achava até que eu estava indo bem, porque eu achava que o pessoal queria que eu continuasse, mas eu tive a visão, que eu acho que foi a melhor, que eu falei assim, não, eu não foi para isso que eu fui para o exterior, eu fui para me preparar. Então, quando acabou meu mandato, né, eu tive até o convite, o reitor perguntou se eu queria continuar, eu agradeci muito, falei, não, eu vou dar uma parada, e aí fui fazer um sabático em Los Angeles, fui fazer lá na UCLA, passar um ano lá, e foi quando eu vi que eu falei assim, poxa, seria um erro eu continuar, porque aquele período de quase 6 anos que eu fiquei envolvido na administração, eu tinha perdido toda, vamos dizer assim, atualidade. Minha pesquisa é muito dinâmica. Só para completar, eu aprendi ali é o seguinte, e depois eu ouvi outras pessoas falando, né? Até o Longo que eu falei, o Pirroy Longo, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele uma vez comentou comigo o seguinte, que hoje em dia, uma pessoa muito boa, ao longo da sua carreira, ela fica obsoleta umas 5 vezes. E ele falou assim, isso, um muito bom. Um que não é muito bom, fica uma vez só. Passou a onda, nunca mais ele recupera. Então, eu percebi como é que eu tinha, naquele período, me afastado da fronteira do conhecimento. Então, quando eu voltei, eu falei assim, agora eu realmente vou me dedicar ao que eu fui, né, formado para isso. Não, o ano lá foi, de novo, é quase como se eu estivesse refazendo um doutorado. Quer dizer, eu comecei, é claro que aí eu já estava mais focado, porque no doutorado você precisa integrar conhecimento de muitas áreas, né? Você tem que fazer uma qualificação e tudo. Quando eu voltei, eu já tinha uma linha de pesquisa definida. Então, naquele ano, eu tive a oportunidade de quase que chegar lá na fronteira de novo, não consegue, né? É difícil, mas... e aí eu falei assim, não, agora eu tenho que insistir, né? E, bom, primeiro eu gosto muito da aula, e tenho um ótimo relacionamento com os alunos, ótimo. Realmente é uma coisa que eu acho que eu não sou nada agressivo, né? Quer dizer, então a minha aula, eu tenho que falar da minha aula presencial, tá? Porque eu acho que a minha aula online, por exemplo, eu acho meio chata, né? Porque não tem muita coisa. Mas a minha aula presencial é muito dinâmica, eu não deixo o aluno ficar quieto, o aluno não consegue dormir porque eu fico, né, perguntando, fazendo tudo. E quando eu era ainda muito novo, porque eu comecei a dar aula muito novo, eu me obrigava a conhecer os alunos pelo nome, todos. Então, com uns 40 anos, 40 alunos, e eu ficava umas 2, 3 semanas, enquanto eu não soubesse o nome de todos, eu não sossegava, entendeu?
o que dava uma certa empatia, porque eu tratava o aluno, eu chamava, né? O fulano, não sei o quê. Então, e aí, como eu te falei, eu tive esses anos iniciais, ainda quando eu estava fazendo mestrado e tudo, já estava dando aula. E eu fiquei muito popular nessa época. Eu lembro que eu conseguia as minhas... quando eu entrei na metalurgia, era um departamento pequeno. A minha turma tinha uns 7 alunos. A que vinha depois tinham 3, uma outra tinha que... Era assim, né? E aí o professor Celso, que depois substituiu o Serpa e ficou na direção, ele me pediu para eu dar justamente essa disciplina de entrada, que era aquela que atraía alunos. E aí eu tive um período que eu me orgulho muito, porque eu comecei a ter turmas de 30, 40 alunos. O pessoal, a metalurgia, inclusive, cresceu, né? Vários, inclusive, depois fizeram metalurgia, viraram professores. Hoje, no departamento, eu diria que quase todos os professores foram meus alunos, né? E alguns dizem que vieram fazer metalurgia por minha causa. Então, isso é uma coisa que me agrada muito, né? E aí, por exemplo, eu era muito regularmente paraninfo, sabe, aquelas escolhas assim da turma. Então foi, como eu falei, eu tenho ótimas, assim, recordações do meu período como professor de sala de aula. E aí, mais tarde, quando eu comecei a orientar alunos, também foi outro processo muito positivo. Quer dizer, até hoje, até os meus ex-alunos todos, a gente tem um ótimo relacionamento. Como pesquisador, por outro lado, eu também tive que me esforçar bastante, porque aqui, de novo, quando você tem uma referência de um país onde a pesquisa já tem tradição, né, você obviamente fica com eu não digo que uma obrigação, mas eu acho assim, a gente tem que se esforçar que com as nossas dificuldades conseguir produzir tão bem quanto as pessoas fora. Então, no meu caso, eu achei o seguinte, a minha pesquisa tem que ser de nível internacional. Então, isso foi uma coisa que quando eu voltei à pesquisa, que isso já foi depois da volta de Los Angeles, eu coloquei isso como eu vou precisar ter parcerias internacionais, fazer cooperação, e aí comecei um processo, né, primeiro com esse professor lá da UCLA, lá de Los Angeles, e aí depois com o professor da Itália, com o professor da Alemanha. Aí começou um processo em que eu sempre tinha visitantes, e eu ia também, visitava esses lugares, né, e participar em congressos no exterior, publicar em revistas internacionais, né? E aí eu consegui fazer com que o meu grupo tivesse um certo destaque, né? Então, o meu grupo de pesquisa, eu acho que a gente conseguiu alcançar uma certa notoriedade. Então, quer dizer, que fica muito registrado, quer dizer, nesse ponto Lattes é bom porque você vai vendo a caminhada, né? A gente conseguiu formar um núcleo de excelência, que era um projeto que o CNPq financia só para grupos de excelência e tudo, né? Então, como eu falei, eu tenho a impressão que eu atingi o que eu gostaria, né? Fiquei bem satisfeito, e sempre muito apoiado pelos órgãos de fomento do Brasil, que eu prezo muito, CAPES, CNPq, né? São as agências de fomento, né? Hoje, a primeira coisa que eu posso falar é assim, hoje o nosso sistema de ciência e tecnologia está muito maduro, muito completo, né? E eu peguei uma época em que não era tanto assim, mas então o meu primeiro ponto de contato foi o CNPq, que inclusive financiou a minha ida para o doutorado, né? Quando eu voltei, depois eu tive a oportunidade também de usar uma bolsa CAPES. Quando eu fui a segunda vez, já foi com uma bolsa. Aí, quando eu fui para Los Angeles, já foi com uma bolsa da CAPES Fulbright, né? Depois veio a FAPERJ, que é outro órgão que aqui no Rio é fundamental, né? Então, eles dão esse apoio. E no caso da PUC, por não ser federal nem estadual, às vezes é um pouco mais difícil, porque o pessoal às vezes ficava com aquela sensação de a PUC sendo privada, que ela não precisaria receber. Quando é um engano, pesquisa tem que ser financiada pelo governo. Não existe em lugar nenhum do mundo pesquisa que não seja financiada pelo governo. O ensino, você pode ter uma universidade privada ou não, mas a pesquisa é necessariamente uma coisa que é para o bem do país, né? É uma coisa coletiva. Então, hoje eu falo que o processo está bem feito. Você tem uma agência de financiamento que é a FINEP, para projetos, né?
e você tem um financiamento tanto para o pessoal, bolsas e tudo, por CNPq, CAPES e FAPERJ, né? Então é um modelo bom. Agora, o que eu também percebi é a importância de você fazer ligação com a indústria. E aí é que eu acho que foi talvez um diferencial, que eu consegui, com esse apoio que eu recebia das agências de fomento, interagir com várias indústrias que financiaram o meu grupo. CBMM, Petrobras, Villares, aí são várias. Cada uma eu fazia projetos, né, que financiavam a compra de equipamentos, né, e em alguns casos até pagamento de pessoal. Eu tive projetos com a comunidade europeia, como eu falei, então eu fazia lá com o pessoal da Alemanha, do IDAD. Então, é uma área em que você, a minha visão, né, eu sempre falo o seguinte, você tem que correr atrás. É comum você esperar que, de repente, todas as suas propostas sejam aprovadas, o que é muito difícil. E aí eu falo que eu tenho colegas que às vezes ficam frustrados porque eles mandam uma proposta, não é aprovado, então eles ficam às vezes achando que é perseguição, etc. E aí eu comento, falo assim, olha, eu mando 10 propostas por ano para conseguir 2 ou 3 aprovadas. Então, e corro atrás da indústria também. Várias vezes eu vou à indústria e ela não tem interesse no que eu estou fazendo. Eu preciso casar isso. E, obviamente, ao longo dessa minha vida, eu peguei vários momentos do país, né, vamos dizer assim, em que a indústria estava com força. Houve um plano siderúrgico nacional, foi fantástico, o Brasil ia produzir 30 milhões de toneladas de aço e tudo. Eu lembro que nessa época eu já era professor, os nossos alunos, eles escolhiam para onde eles iam. Os Minas, o Cosipo, várias siderúrgicas estavam contratando quem aparecesse, né? E também teve momentos em que o mercado praticamente parou. E isso realmente foi horrível, né? As pessoas se formavam e não tinham emprego, né? Nesse momento, a engenharia tem essa vantagem, porque o engenheiro ele é muito versátil. E muitos dos meus alunos trabalham em banco, porque eles pegam, né? Porque eu tenho um filho que é economista, né? Tem um que fez engenharia também, e eu noto, quer dizer, esse meu filho economista mesmo fala, né? Ele obviamente tem uma experiência, hoje em dia ele já é um profissional, mas que quando ele se compara com o engenheiro aparentemente é uma coisa mais pé no chão, do tipo assim, ele está acostumado a realizar coisas, propostas, né? Tem a base matemática, que o economista também tem, e tem, além disso, né, uma coisa mais concreta. Eu não posso falar porque eu acabei nunca trabalhando na indústria. Eu acho que se eu for para a indústria vai ser, de repente, um fracasso, porque eu vou querer fazer modelagem de coisas lá que, de repente, não interessam, né? Mas eu acredito isso, que a engenharia tem essa vantagem, pelo menos, né? Outras especialidades talvez não tenham. Eu acho que é uma coisa que me faltou eu ter passado um tempo na indústria. Eu, obviamente, já tive a oportunidade de morar também na Inglaterra, na Alemanha, então eu faço as comparações, né? Em muitos casos, lá mesmo nos Estados Unidos, eu tenho colegas que são professores universitários, mas que antes de chegar na universidade, eles passaram um tempo na indústria. Beleza. Então, quando eles foram para a universidade, eles já conheciam o que é a realidade da indústria e muitos deles, então, conseguiam facilmente projetos com a indústria, porque eles sabem mais ou menos a diferença, porque tem uma questão de timing. O pesquisador, eu me coloco nesse caso, nós, em geral, o tempo para nós é uma coisa assim, elástica. Não, você não vai fazendo. Na indústria, não. Na indústria, você precisa ter resultados com tempo, com coisa. Então, esse é um hiato difícil de você cobrir. Então, muitas vezes, a cooperação universidade e empresa é errada por causa disso. O empresário ele precisa do resultado rápido e o pesquisador, às vezes, ele está querendo uma coisa mais perfeita. Então, é o famoso ótimo inimigo do bom. Tem que achar lá o meio tempo. Tem pessoal da universidade que não tem paciência para isso, como também tem empresário que não tem paciência para isso. Então, né, fica um choque assim, de um conflito um pouco de culturas. O que eu vejo, a minha experiência no caso do contato com a indústria, eu costumo dizer o seguinte, é um contato delicado, frágil e complexo. E ele, na realidade, ele se realiza na hora que você tem a confiança estabelecida.
Então, depois de algum tempo interagindo com a indústria e ela confiando em você, ela começa até a entender se a coisa esperou um pouco tempo. Mas é muito frágil, porque se não estabelece a confiança, a coisa acaba muito rapidamente, entendeu? Bom, e com relação a essa parte de inovação, por exemplo, que é uma coisa que agora é comum, a gente teve um grande avanço nos marcos legais. A lei de inovação, que foi o primeiro passo, e finalmente agora a regulamentação dela, que ela permitiu, né, que inclusive a universidade pudesse, uma série de amarras foram tiradas em relação a como fazer projetos, né, a prestação de contas, aos relatórios. Isso aí certamente vai melhorar muito. A parte agora de startups, é uma coisa maravilhosa, quer dizer, você hoje, e que também tem muito a ver com a realidade do momento atual. No momento atual, você vê que não é de agora, né? Eu tenho, quer dizer, tenho o famoso livro do Long Tail, que é então eu acho que já morreu o Christensen, ele comentando que é justamente essa parte da inovação, né? Que as empresas grandes, elas não têm agilidade para tentar acompanhar as evoluções que estão ocorrendo. Aí você vê o caso da Kodak, você vê aqueles casos de empresas centenárias que acabaram falindo. E aí começou a aparecer esse modelo interessante, que são as startups, que são apostas imediatas, que muitas empresas grandes, o que elas fazem? Elas compram uma pequena para que ela fique correndo atrás. Se der certo, a grande vai, mas não tem como ela se movimentar. Então, você vê o exemplo da Kodak, que eu gosto de dar, porque eu acho muito educativo. É uma empresa que dominava o mercado, ela tinha 70% do mercado. E ela, não sei se vocês sabem, a câmera digital, ela foi desenvolvida por um funcionário da Kodak. E ele chegou lá com aquele, na época, uma coisa assim de vários quilos, olha aqui, isso aqui é o futuro. E o cara da Kodak falou assim, não, como o futuro? Isso aí não nos interessa, porque a gente vende papel, a gente vende químico, nós somos uma empresa, repara só, a realidade deles é que eles vendiam tanto revelador, fixador, papel e tudo, então, na hora que vai para digital, aquilo vai desaparecer. E eles não perceberam que ele ali já estava com o decreto de morte. Deixa eu comentar um pouco sobre agora o efeito da inovação, né? Como eu falei, é disruptivo, né? O exemplo, quando apareceu o CD, eu lembro que eu mesmo falava assim, isso aqui, pensa bem, uma coisa com laser, quando é que isso aí, eventualmente, você vai poder usar, às vezes, num carro, alguma coisa assim, olha só. Né? E eles não só entrou, como acabou com a indústria do vinil, depois veio outros, né? E você vê hoje a velocidade com que as coisas são filmadas, um carro de Fórmula 1, por exemplo, você consegue acompanhar, né? Então, para a parte de ensino, o que é importante você entender? É de que a tecnologia vai mudando cada vez com velocidade mais rápida. Então, não adianta você informar o aluno sobre uma tecnologia. Você tem que dar a ele uma formação que ele possa acompanhar essa evolução. Então, nessa hora que entra a parte chata do ciclo básico, que tem muita matemática, que tem muita física. Quer dizer, no caso da engenharia, pelo menos, é fundamental que o aluno tenha uma base teórica, conceitual forte, porque a tecnologia vai mudando, mas ele tem capacidade de acompanhar, tá certo? Caso contrário, você aprende uma tecnologia, são cursos que informam, quando aquela tecnologia desaparece, ele não tem ideia nenhuma de como passar para a seguinte, tá certo? Então, eu acho que esse é um fator que, para o ensino, é importante, não é simples, né? E você sabe que, muitas vezes, o difícil é porque aí entra um pouco a culpa do magistério. Os professores, às vezes, eles são muito conservadores. E aí é coisa que, de repente, tem que esperar uma geração. Porque ele vai continuar fazendo o que ele sabia fazer sem aprofundar. Então, isso às vezes você via que alguns professores que eu tive mesmo, que eram professores muito bons, mas que estavam ultrapassados. Acabou a ideia de formatura. Hoje em dia, você não pode parar de estudar. A formatura é um evento social para a tua família, não sei o quê. Você recebeu aquele diploma,
mas não pense que com aquilo você agora estou formado. Não existe mais isso. Você, o tempo todo, em todas as profissões, você tem que estar se atualizando. Todas. Tá? Então, isso é um processo que agora não tem fim e cada vez mais rápido. E, de novo, onde eu acho aí a importância da educação, de ela ser muito sólida. Você ter, realmente, você dá condição para que a pessoa navegue, pelo menos durante a vida dele, né, até um certo nível, com o máximo de desempenho. Né? Sobre toda essa parte da evolução, eu acho que é interessante a gente dar uma parada agora nesse caso da Covid. Por quê? Porque já há algum tempo a gente está ouvindo falar sobre o ensino à distância, que é uma realidade crescente, né, a gente sabe disso, e que traz, eu diria, em princípio, um benefício fantástico. Porque, como vocês sabem, uma grande marca que o Brasil tinha era que ele tinha um ensino inicial que era relativamente bom, qualidade, mas muito restrito. Você precisava massificar a educação. E, para fazer isso, o que aconteceu? Você perdeu qualidade. Quer dizer, eu sou de uma época, como eu falei, eu fiz o primário de uma escola privada e, para poder fazer a admissão Pedro II, eu tive que fazer uma prova numa escola pública, que era quem dizia o seguinte: essa escola tem nível, né? Então, a escola pública era como se fosse quem validava a qualidade. Eu fui do Pedro II, que era considerado escola padrão, excelente qualidade. E aí você tinha aquelas escolas tipo São Bento, Santo Inácio, mas normalmente escola privada, no nível, não era considerado de qualidade. Aos poucos a gente foi vendo a coisa mudar. Por causa da massificação, houve quase que, dizer assim, um abandono da escola pública e ela foi perdendo qualidade. Né? E não só a qualidade, que para mim o que foi mais triste foi você ver a perda de respeito ao professor. Isso para mim é o mais grave. Né? Então, eu lembro que, exemplo, eu tive colegas que estudaram na França, que eles diziam assim, o professor na França, ele até que ele não ganha muito, mas só de ser professor, ele socialmente tem um status que as pessoas respeitam. E você vê que aqui bate-se em professor. Um negócio, né? É o ponto que a gente, infelizmente, chegou. Então, como eu falei, você, quando massifica, normalmente você perde qualidade. Então, o ensino à distância, pela primeira vez, a gente teria a oportunidade de massificar sem perda de qualidade. Porque você pode fazer um ensino à distância de qualidade e alcançar grandes massas. Né? Então, o que acontece? O Covid vai e pega de surpresa o pessoal. Por sorte, a tecnologia estava disponível. Aí começa Zoom, Google Meet. Repara só, deram conta. É fantástico. Se você observar desse ponto de vista, né, é fantástico. E aí a gente tem que ter a paciência, é o seguinte... Como eu falei, eu acho uma aula minha hoje pelo Zoom, eu vejo coisas tão interessantes que eu passo filme, então, e olha que eu me considero muito rasteiro nisso, mas eu vejo que tem gente que já domina, como eu falei, é uma coisa de geração. Os novos professores, eles já usam aquilo tão bem, eles dividem a sala em grupos e fazem... Quer dizer, você tem chance de aproveitar isso da melhor maneira possível. Né? Há um imediatismo que está levando a uma superficialidade que me assusta, tá certo? Que é o fato de que... Tem até um livro que fala sobre isso, do emburrecimento que a internet está trazendo. Porque o que acontece? A internet virou uma máquina de distração. Ela, na realidade, você vai ler alguma coisa, você não consegue parar e fixar naquilo, porque tem um hiperlink. O que o Google quer é que você fique clicando, porque cada clique que você dá, ele ganha dinheiro com aquilo. Ele vai contar o número de cliques que aconteceu, então é um processo, vamos dizer assim, de mercado. Então, o que acontece, você não consegue ler alguma coisa com calma, refletir sobre aquilo. E o nosso cérebro ele não está preparado para isso. O nosso hard disk lá, o troço, ele tem ainda... A biologia não evolui nessa velocidade. Então, o que está acontecendo é que... Eu vou contar esse experimento, eu acho até que eu comentei com a Tatiana, que eu achei interessante. O pessoal pegou 2 grupos idênticos, dividiu em 2 grupos, por exemplo, 30 pessoas, e deu um texto para um deles ler em papel. E o outro, eles foram ler com um hiperlink.
que você está com dúvida, você clica e vai ver o que é aquilo. Aí deram um tempo para os dois grupos, acabou o tempo, esse aqui já tinha terminado, o outro precisou de mais tempo para acabar de ler, o pessoal que estava com hiperlink. Aí fizeram um questionário sobre o texto que eles tinham lido. O pessoal que leu no papel respondeu uma quantidade, o outro respondeu 30% menos. Por quê? Porque ele fica se distraindo, isso aqui é isso, então, como eu falei, o Google, o que ele quer? É que ele quer te distrair, ele quer que você fique, entendeu? Ele não quer. Né? Então tem gente até que fala assim, pô, para que ler um livro? Pô, se eu posso me ver só o resumo do livro, tá bom. Então, repara só, a leitura de um livro é quase que um evento em que você cria um mundo e fica absorto ali dentro. Né? Você quer aquilo. Né? E o que não é o que o Google quer. Né? Então, acho que esse negócio está realmente criando um emburrecimento aí no geral. Um ponto que esse acesso à distância traz, que tem que ser preocupante também, é com relação à desigualdade. Né? Ele certamente vai ser um fator que aumenta a desigualdade. Na PUC, por exemplo, a gente fez um programa para fornecer computadores e acesso aos alunos que não tinham. Né? Foi até um movimento bacana durante esse período. Mas repara só, isso aí é um pontinho aqui e ali. Isso é cruel. Eu sou partidário de que quem pudesse pagar o ensino devia pagar. Eu acho que devia ser, por exemplo, eu acho assim, onde o país tinha que investir muito é no ensino básico, primário e secundário. A universidade, quem pudesse pagar, só não devia pagar quem não pudesse. Porque é um dos grandes, eu diria, injustiças que o país tem. Hoje em dia, quem tem dinheiro dá uma educação básica boa para o seu filho, que depois ele entra numa universidade privada, federal ou estadual gratuita. E o pessoal que não pode pagar, tá certo? Pega um ensino público básico de baixa qualidade, não consegue entrar na Universidade Federal e acaba tendo que pagar o ensino, às vezes, à noite e tudo, quando ele já está trabalhando. Eu acho isso aí é um que já existe há algum tempo, é um tema muito difícil, porque nessa hora eu acho que os nossos... Quer dizer, é um tema passional, né? As pessoas são contra, por acaso, esse ponto. Eu achava que quem estuda em universidade pública, ele devia, ao terminar, pelo menos durante um período, trabalhar para o país. Eu recebi isso, entendeu? Ou então pago de outra pessoa que queira estudar, entendeu? Mas é muito desigual e o ensino à distância, nesse caso aí que você fala, que a gente está comentando, vai ser mais um agravante. Né? Bom, com relação agora ao meu momento atual, eu estou nesse centro lá de gestão de estudos estratégicos, né, mas eu tinha acabado de me aposentar na PUC, foi até gozado, porque eu me aposentei em janeiro e depois, em março, já assumi esse cargo lá no centro. É um centro interessante, porque estuda, né, e procura formular subsídios para políticas públicas. Né? Então, é um trabalho muito interessante. E eu não sei ainda se eu estou dando conta. Eu continuo dando uma disciplina na PUC, né? Eu gosto muito disso. E estou tentando conciliar as duas coisas, mas esse início está difícil, porque eu estou pegando muita coisa nova lá que eu desconhecia, né? Mas eu estou animado, eu estou bastante animado. Com relação ao momento, como eu falei, eu estou um pouco preocupado com a situação do mundo, né? O mundo está passando por uma fase muito difícil, e o país também está passando por uma fase muito difícil, muito polarizado. Isso eu acho que, como eu falei, em termos de momento, eu acho que a gente não está num bom momento. Então, quer dizer, essa polarização não ajuda nada, né? E infelizmente, você tem dois lados que estão investindo na polarização. Né? Então, isso para mim eu tenho esperança que a gente vai ultrapassar isso sem grandes, assim, sem grandes tormentas. Né? E com relação ao futuro que a gente pode imaginar que vem por aí, é isso, vem mais tecnologia,
isso aí não tem dúvida. A gente agora está nesse processo dessa transição chama de transformação digital, né? Machine learning, inteligência artificial, de novo, isso chegou, já chegou. Né? Tinha um período que a gente ficava imaginando, agora vem metaverso, quer dizer, vem coisas. Isso eu acho que a Covid acelerou. Mas eu concordo que hoje em dia tem horas que você não sabe se está no virtual ou está no real. Quer dizer, porque hoje você conversa, quer dizer, a gente passou 2 anos conversando com as pessoas virtualmente. Passei 2 anos praticamente. Né? Então era uma vida virtual. Você praticamente estava interagindo virtualmente. Né? E eles falaram assim, qual é a diferença se isso aquilo era virtual, né? Ou a realidade aumentada? É um negócio impressionante. Você pensa que você está naquela situação, né? Então, é interessante. Bom, uns tempos interessantes aí pela frente aí para nos distrair, né? Vamos ver. O primeiro ponto é isso, valorizar a educação. Isso para mim é fundamental. Né? Eu dei o exemplo da França, né? Eu poderia ter falado o exemplo do Japão, que eu acho que é um exemplo interessante, que diz que há cerca de 100 e tantos anos, no Japão todo mundo, quando está com o imperador, tem que fazer aquele gesto de coisa. E então um imperador lá atrás falou assim, professor não precisa fazer isso. Então são gestos simbólicos, mas que têm uma força, eles transmitem, é aquilo que eu comentei. E por aí vai, quer dizer, você tem que investir no ensino lá fundamental. A Coreia fez isso. A Coreia, na década de 70, ela começou, é o mesmo nível do Brasil, até mais atrasado. Ela tem 1/4 da nossa população, eu acho. Então, o que acontece? Ela começou a investir pesadamente na educação. Mas lá no professor primário, os melhores alunos, ele começou a colocá-los como professores e pagar bem, para valorizar o ensino. Quer dizer, eu acho que é isso, eu vi isso na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, a importância, quem vai trabalhar na nossa infância, esse é o professor que eu tenho que dar muita atenção. Tá certo? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisaria de cara aqui no Brasil, né, fazer. Aqui no Brasil tem um bom exemplo, que é o Ceará. O Ceará hoje é a melhor educação pública do país, conhecido. Tem um indicador que ninguém pode questionar se é político ou não, é o seguinte, o vestibular mais difícil do Brasil é o ITA. A maior parte dos alunos que entram no ITA é do Ceará. Então, quer dizer, não é porque alguém falou, é constatado. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. A gente tinha que investir em educação, né? e colocar recurso ali, eu acho que a gente tem... O país tem... Eu vejo assim, um país que gasta 50 bilhões de reais por mês pagando dívida, é um país que tem envergadura para chegar e falar assim, não, eu vou investir na educação. Então, eu acho que isso aí, mas é uma decisão que tem que ser tomada. E, de novo, aí entra o lado político, eu não vou querer analisar isso aí, mas que às vezes sinto um pouco de vergonha, né? Você vê o que faz com os recursos. E com relação ao futuro, né, que você falou assim, como é que você vê como eu veria a tendência, eu acho que é basicamente a de que nós vamos ter cada vez mais a necessidade de formar, vamos dizer assim, profissionais adaptados ao que vem por aí. A parte que eu falei, quando você falou em relação a, por exemplo, transformação digital, todas as áreas vão precisar disso, todas. Então vamos precisar de novos profissionais. E eu espero até que alguns a gente consiga reciclar, mas em alguns casos vai ser difícil. Obrigado. Obrigado a vocês aí, parabéns aí pela iniciativa, né, como eu falei, né? E estou satisfeito aí e gostaria que você me deu uma porção de coisas para eu pensar.